Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre, ou melhor, a gente vai continuar falando sobre os fundamentos da geometria, tá? Para começar, a gente vai falar sobre polígono e regiões planas. O que são polígonos? Polígonos nada mais são do que aquelas figuras que todo mundo já conhece o nome. Então é um triângulo, um retângulo, círculo não. Por que o círculo não, professor? Porque o polígono ele é formado por segmentos de reta, que a gente falou na outra aula, tá? Então, o segmento de reta é como se fosse um pedaço de uma reta, começo e fim, e quando a gente liga vários deles, a gente começa a ter polígonos. A gente está mais acostumado a ver esse tipo de polígono, mas nada impede que a gente tenha um polígono que, digamos assim, ele meio que tem uns pedaços que entram para dentro dele, tá? Então, tudo isso aqui são polígonos formados por segmentos. Bom, vamos lá. Segmento mais, aliás, polígono mais comum e utilizado que é o triângulo. E aí a gente tem que conhecer alguns nomes. Temos os nomes como equilátero, isósceles, escaleno, acutângulo, retângulo, obtusângulo. Tá, e o que é tudo isso? Bom, esses três de cima, eles estão relacionados com o lado do triângulo. Ele tem o nome por causa do lado. Então, equilátero, ele tem todos os lados iguais. Isósceles, ele tem dois lados iguais. Então, normalmente a gente fala que ele tem uma base, tá? Cabe ressaltar que nada impede que ele esteja desenhado no outro sentido. Algo assim. Não deixa de ser isósceles. E a base continua sendo aquela partezinha ali em cima. E o escaleno é quando ele não tem nenhum lado igual ao outro. Então, algo mais ou menos assim, ele é um triângulo escaleno, tá? E o acutângulo, e o retângulo, e o obtusângulo? Eu gosto de usar o retângulo como referência. O triângulo... Ih, dei a dica, dei o spoiler. O triângulo retângulo, ele é um triângulo que ele tem um ângulo de 90 graus, tá? Ele pode ser desenhado assim, pode ser desenhado assim, desde que tenha os 90 graus. Tá aí o acutângulo e o obtusângulo. O acutângulo é quando os ângulos todos são menores que 90. Então a gente vai ter algo mais ou menos como o nosso triângulo equilátero ali em cima. O obtusângulo é quando eu tenho um dos ângulos maior que 90. Então, normalmente ele parece um triângulozinho assim meio aberto, tá? Bom, e é óbvio que vocês não vão depender do meu desenho para entender tudo isso. Eu deixei aqui um pouco mais bem desenhado do que aquilo ali. Tá, e aqui embaixo, professor, está escrito um tal de propriedade fundamental. O que que é isso? Todos os triângulos, sempre, 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 a soma dos ângulos é 180 graus. Sempre. Qualquer triângulo, seja ele equilátero, retângulo, obtusângulo, escaleno, não importa. Tá? Então, se eu somar este ângulo, mais aquele ângulo, mais esse ângulo aqui, vai dar 180 graus, independente do triângulo. Isso nem sempre é tão utilizado, mas às vezes é crucial para fazer uma questão. Porque olha só, imaginem nesse nosso triângulo retângulo aqui. Ali eu sei que é 90 graus. E aqui eu sei que ele é 30. Com isso, eu consigo descobrir o outro lado, o outro ângulo. E sabendo o outro ângulo, eu posso usar seno, cosseno nele, ou coisas do gênero. Ou, eventualmente, eu posso ter um triângulo em que eu sei que aqui vale 30 e ali vale 60, e, consequentemente, eu descubro que ele é retângulo, porque o outro ângulo é 90 graus. E ser um triângulo retângulo me ajuda porque eu posso usar o teorema de Pitágoras, posso usar outras relações nele, tá bom? Bom, outras figuras, os quadriláteros. Passamos de triângulos, 3 lados, para os quadriláteros, 4 lados. O que muda? Bom, a gente tem outros nomes, aqui normalmente envolvendo os lados dele, às vezes os ângulos, que são o paralelogramo, que tem lados opostos paralelos. Então, esse lado da esquerda é paralelo ao lado da direita. O lado de cima é paralelo ao lado de baixo. Por isso, paralelogramo, tá? E o retângulo? O retângulo ele é um caso particular do paralelogramo. Por quê? Porque ele tem que ter os lados opostos paralelos, igual ao paralelogramo, mas os ângulos, os ângulos dentro dele são de 90 graus. Sempre, tá? 90 graus. Trapézio. O trapézio, ele não precisa que todos os lados sejam paralelos. Ele só precisa que dois lados sejam paralelos. Então,
tendo dois lados paralelos, que a gente costuma chamar de base maior e base menor, a gente tem um trapézio, ok? E o losango? Alguém conhece? Alguém lembra? Inclusive, tem gente que fala losango, porque pensa no ângulo, mas é losango, ok? O losango, ele é algo mais ou menos assim, tá? Ele é um paralelogramo, porque esses lados são paralelos, ou a gente pode desenhar ele deitadinho, que nem a gente vê na bandeira do Brasil, tá? Ele é um losango, ele é um paralelogramo, porque os lados opostos são paralelos, mas os ângulos opostos dele são idênticos, tá? E todos os lados, aliás, os ângulos opostos são idênticos e todos os lados são iguais. E o quadrado? Talvez vocês estejam pensando, professor, mas essa ideia de que tem todos os lados iguais não é o quadrado? Sim, quase. Deixa eu primeiro deixar o desenho mais bonito para vocês. E o quadrado, ele é um caso particular de tudo isso que está aqui. Porque o quadrado, que eu vou tentar deixar desenhado aqui de vermelho, que parece um retângulo, vamos desenhar um pouquinho maior para ficar mais quadrado. Ele é um paralelogramo porque os lados opostos são paralelos. Ele é retângulo porque os ângulos são retângulos, são ângulos retos de 90 graus. Não deixa de ser um trapézio porque dois lados opostos são paralelos. E não deixa de ser um losango porque ele tem todos os lados iguais, todos os ângulos opostos iguais e tudo mais. Então o quadrado ele é um caso particular de todos eles, tá? Ele é todos os outros ao mesmo tempo. Bom, polígonos regulares. Esses polígonos regulares a gente está mais acostumado a usar o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono eventualmente, porque tem uma relaçãozinha no hexágono aqui em que ele forma 6 triângulos equiláteros ali dentro dele. Mas, eventualmente, a gente vai começar a usar muito do polígono regular quando falar de geometria espacial, que é nosso objetivo com essas aulas. Então, eu estou revisando geometria plana para chegar na geometria espacial. Mas o que são os polígonos regulares? Eles têm todos os lados iguais, e até aí tudo bem, todo mundo normalmente lembra disso, mas tem uma observação extra que é, todos os ângulos dentro dele também são iguais. Aqui todos eles são ângulos de 90 graus. Aqui no triângulo equilátero, todos eles são de 60 graus. No hexágono, 120 graus. Professor, mas e no heptágono aqui, que tem 7 lados? Ele tem 7 ângulos exatamente iguais, que não vão ser muito exatos, tá? Não são bonitinhos que nem os outros, mas são 7 ângulos iguais. No pentágono, também, tá? 5 ângulos exatamente iguais. Então a ideia é, a gente vai ter lados iguais e ângulos todos iguais. Isso torna o polígono regular. Estou falando isso por quê? Porque tem gente que pensa que isso aqui é um hexágono. E tá certo. Mas ele não é um hexágono regular, porque os lados não são iguais. Tá bom? Então, o losango, ele tem lados iguais, mas ele não tem os ângulos iguais. Então, ele não é um quadrilátero regular. Tá bom? Bom, vamos botar um pouquinho em prática para ver se todo mundo entendeu esses conceitos. Um triângulo com lados 5, 5 e 8. Quando classificado em relação aos seus lados, ele é chamado de... Se vocês voltarem lá para a parte dos triângulos, ele pode ser classificado como equilátero, todos os lados iguais. Isósceles, dois lados iguais. E escaleno, todos os lados diferentes. E a gente tem aqui, um lado vale 5, o outro vale 5 e o outro vale 8. Então seria algo mais ou menos assim. Uma base que vale 8 e dois lados que vale 5. Esse triângulo ele é chamado de isósceles. Simples e prático. Tranquilo? Bom, e um quadrilátero que possui apenas um par de lados paralelos? Ele é classificado como... Muito bom, quadrado não, né, gente? Trapézio, tá? Dois lados paralelos. O trapézio pode ser desenhado assim, de repente ele pode ser desenhado um pouquinho mais torto, digamos assim, mas vejam que a base de cima e a base de baixo são paralelas, tá? Posso até desenhar ele, digamos assim, de cabeça para baixo. A base maior em cima, a base menor embaixo, ou de pé. As bases estão dos lados, mas o fato é dois lados paralelos. Fechou? Trapézio. Bom, classifica os triângulos em relação aos seus lados. Esse primeiro aqui eu acho que já está até manjado, né? A gente acabou de fazer algo parecido. Se dois lados são iguais e um lado é diferente, esse triângulo é chamado de isósceles. Já quando ele tem
todos os lados iguais, 4, 4, 4, ele é chamado de equilátero. Esse é o nome dele. Professor, e esse último? Todos os lados diferentes, então ele é escaleno. Não. Ele não é equilátero. Não. O que ele é? Ele não é. Eu botei aqui para poder chamar a atenção de vocês para uma propriedade ainda, que normalmente a gente acaba esquecendo, que o triângulo só existe quando cada lado for menor que os outros dois. Por quê? Pensem num triângulo que tem um lado igual a 58. Se eu colocar um lado igual a 12 e um lado igual a 19, ele não fecha, tá? Porque falta lado para ele conseguir completar esse triângulo. Então, ele só vai existir quando cada lado for menor que os outros dois, que é o caso daqui, ó. Um lado vale 10, outro lado vale 10 e outro lado vale 15. Então eu consigo chegar a fechar aquele triângulozinho ali. Já nesse que tem 12 e 19, não existe. Então esse cara aqui não é um triângulo e ele não existe, ok? Bom, pessoal, essa foi uma revisão rápida sobre os conceitos e nomenclaturas para polígonos, para as figuras planas. Próximo vídeo eu falo um pouco sobre áreas e perímetros, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.